Tem uma hora na vida em que não é mais sobre o que você quer. É como se alguma coisa começasse a te puxar, não com força, não com clareza. Não de um jeito que você consiga explicar com facilidade, mas de um jeito que você não consegue ignorar completamente. E o estranho é que isso não vem acompanhado de certeza. Não aparece com legenda, não chega dizendo o que é. Não se apresenta com nome, forma e direção. Você sente e é só. Talvez você já tenha passado por isso. Aquela sensação de que existe alguma coisa importante, que já não cabe mais dentro da vida que você está vivendo do mesmo jeito. E eu não estou falando necessariamente de uma crise, não, nem de um problema visível, nem de uma insatisfação simples, não. É diferente. É como se de algum lugar mais fundo, uma parte sua, começasse a perceber que continuar exatamente igual já não basta. E isso é difícil explicar. Porque por fora, tudo pode continuar parecido. A rotina segue, os compromissos seguem, as responsabilidades seguem. As pessoas ao seu redor talvez nem percebam nada. Mas por dentro, alguma coisa já não está mais no mesmo lugar, não. E talvez seja exatamente isso que torna esse tipo de experiência tão silenciosa e tão forte ao mesmo tempo, porque ela não faz barulho suficiente para o mundo notar, mas faz barulho bastante para você não conseguir voltar a dormir por dentro. Agora pensa comigo, quantas vezes na sua vida você já tentou tratar como fase algo que no fundo parecia mais sério? Quantas vezes você já disse a si mesmo, isso vai passar, quando no fundo sentia que não era só uma sensação passageira? Não, a gente faz isso. Faz porque é humano, faz porque é confortável e faz porque às vezes dar nome às coisas cedo demais parece perigoso, porque quando você nomeia alguma coisa, ela ganha realidade. E quando ela ganha realidade, fica mais difícil continuar vivendo como se nada tivesse acontecendo. Talvez por isso, tanta gente demore tanto para levar a sério aquilo que sente. Não por falta de sensibilidade, mas porque existe um medo muito profundo de que certas percepções mudem tudo. Em alguns casos, mudam mesmo. Porque há certas experiências interiores que não vêm para decorar a vida. Não, elas vêm para deslocar, vêm para abrir espaço, vêm para mostrar, ainda que de alguma forma confusa, que alguma etapa se aproximou do limite. E esse é um ponto importante, sim. Nem todo chamado chega chamando, não. Às vezes ele chega incomodando, às vezes ele chega tirando o brilho do que antes parecia suficiente. Às vezes ele chega como uma estranha sensação de desconforto entre a vida que você vive e alguma coisa mais funda que você ainda não sabe nomear. É por isso que muita gente erra ao esperar que aquilo que realmente importa venha sempre em forma de entusiasmo. Nem sempre vem. Às vezes vem em forma de inquietação, às vezes vem em forma de desconforto, sabe?
Às vezes vem como aquela sensação incômoda de que você está presente fora do ar, mas ausente de si mesmo por dentro. E esse talvez seja um dos sinais mais honestos que existem. Quando a vida continua acontecendo, mas você não sente que algo em você já não responde do mesmo jeito. Não. O que antes te ocupava inteiramente, agora já não ocupa. O que antes te distraía, agora já não distrai tanto. O que antes parecia bastante, agora já não parece. E repara, eu não estou falando aqui de desprezo pela vida comum. Não, pelo contrário. Eu estou falando de perceber que em certos momentos a vida comum começa a carregar perguntas que ela mesma ainda não responde. E quando essas perguntas começam a aparecer, não adianta ficar só mais ocupado. Aliás, muita gente tenta exatamente isso: preencher mais o dia, acelerar mais a rotina, falar mais, resolver mais coisas, assumir mais tarefas, né? Como se movimento demais pudesse impedir percepção. Como se cansaço pudesse calar aquilo que insiste em aparecer. Mas quase nunca funciona. Quase nunca funciona. No máximo adia. E adiar tem um efeito curioso, porque aquilo que você adia não desaparece, só amadurece longe dos seus olhos. E às vezes, quando volta, volta maior, volta mais exigente, volta como uma leve sensação, mas como uma presença difícil de afastar. É por isso que esse tipo de coisa merece respeito, não pressa, não dramatização, não, mas respeito, porque pode ser o começo de alguma coisa que ainda não se explicou. E tratar isso com desatenção costuma custar caro. Não necessariamente caro no sentido material, não, mas caro em energia, em verdade, em tempo interior. Agora deixa eu te perguntar uma coisa de verdade. Você tem dado atenção ao que realmente te inquieta? Ou só tem tentado funcionar apesar disso? Porque existe uma diferença enorme entre viver e apenas manter o funcionamento. Muita gente funciona muito bem. Cumpre, entrega, resolve, organiza, aparenta equilíbrio. Mas por dentro está se afastando de algo importante. E esse afastamento não aparece imediatamente no rosto, não, mas aparece na alma. Aparece na forma como a pessoa vai ficando distante de si mesma. E talvez por isso que algumas pessoas, mesmo estando aparentemente no lugar certo, sentem que há algo profundamente fora do eixo. Não porque está tudo errado, não, mas porque algumas coisas essenciais já não estão sendo executadas. E isso nos leva a um ponto mais profundo. Talvez o problema não seja a falta de resposta, talvez o problema seja a falta de escuta, porque a gente quer entender tudo muito rápido. Quer concluir, quer definir, quer transformar tudo em certeza. Mas nem tudo amadurece assim. Tem coisa que primeiro precisa ser escutada, precisa ser observada,
precisa ser deixada em silêncio por tempo suficiente para mostrar o que é. Só que silêncio hoje assusta, porque silêncio revela. E quando alguma coisa começa a se revelar, você já não consegue mais se esconder tão facilmente de si mesmo. Talvez seja por isso que tantas pessoas confundem distração com paz. Não é paz, é ruído, é preenchimento. É tentativa de não ouvir o que em algum ponto já começou a chamar. E aqui entra algo muito importante. Ouvir não significa obedecer imediatamente. Perceber não significa largar tudo. Sentir não significa agir de forma impulsiva. Isso é importante, porque senão a pessoa ouve uma coisa assim e pensa: então eu tenho que mudar minha vida inteira amanhã? Não é isso, não. Na maioria das vezes, não é assim que as mudanças verdadeiras começam. As mudanças verdadeiras começam com outro tipo de gesto, mais sóbrio, mais silencioso, mais honesto. Elas começam quando você para de tratar como irrelevante aquilo que já percebeu que não é irrelevante. Isso por si só já muda muita coisa, porque muda a qualidade da sua atenção, muda a forma como você entra nos seus próprios dias, muda a maneira como você percebe certas conversas, certos ambientes, certas escolhas, sem que ninguém necessariamente note, mas você nota. E esse notar já é um começo, talvez pequeno, né? Mas ainda assim um começo. E quase tudo que importa começa pequeno. Começa como uma impressão que volta, como uma frase que não sai da cabeça, como uma sensação que insiste, como uma pergunta que você não fez, mas que começou a acompanhar você. E eu acho que esse é um dos pontos mais delicados da vida adulta. Perceber que nem tudo que vai mudar a nossa história chega em forma de evento. Muita coisa chega em forma de insistência interior. Muita coisa chega sem aplauso, sem espetáculo, sem evidência. E exatamente por isso, passa despercebida, porque a gente foi treinado a reconhecer só o que é escandaloso, visível e urgente. Mas nem sempre o que é decisivo é o que mais grita. Às vezes o que mais muda você é justamente aquilo que fala baixo. É só permanecer. Agora, eu quero te provocar com outro ângulo. E se algumas mudanças mais importantes da sua vida não dependerem primeiro de resposta, mas de disponibilidade? Disponibilidade para escutar melhor, disponibilidade para perceber com mais honestidade, disponibilidade para suportar por algum tempo o fato de ainda não entender tudo, porque talvez uma das maiores dificuldades não seja receber um chamado, talvez seja tolerar um intervalo entre sentir e compreender. Esse intervalo incomoda, porque você sabe que alguma coisa existe, mas ainda não consegue dizer exatamente o que ela quer de você. E é justamente aí que muita gente desiste cedo demais. Volta para o automático,
Volta para o excesso de ocupação. Volta para o velho modo de viver. Não porque resolveu aquilo, não, mas porque parecia mais simples do que permanecer diante de algo que ainda não se revelou por inteiro. Só que tem um detalhe: voltar ao automático depois de perceber alguma coisa nunca é retorno completo, porque agora você sabe, ainda que saiba pouco, sabe. Ainda que não consiga explicar, sabe. Ainda que esteja confuso, sabe. E esse saber parcial já muda a experiência, porque o que antes era invisível, agora já começou a aparecer. Talvez não com nitidez, mas com presença. Então, talvez o mais honesto hoje não seja perguntar o que exatamente está acontecendo comigo. Talvez a pergunta mais honesta seja outra: o que eu sinto que não posso continuar ignorando? Percebe a diferença? A primeira pergunta busca uma resposta perfeita. A segunda pede verdade. E às vezes a verdade chega antes da explicação. Isso é difícil. Mas também é profundamente humano. Porque a vida não amadurece diante de nós como um mapa completo. Ela amadurece em travessia. E em travessia, a gente quase nunca enxerga tudo, mas aprende a reconhecer sinais. Talvez o que esteja faltando para muita gente não seja coragem para mudar tudo. Talvez seja apenas coragem para não zombar mais da própria inquietação, para não diminuir mais o que sente, para não chamar de exagero aquilo que no fundo já percebeu que é real. Porque há momentos em que a maior honestidade não está em saber, está em admitir. Isso ainda não está claro para mim. Mas também já não é mais invisível. E talvez seja isso que eu queira te deixar hoje. Não uma resposta, não uma conclusão fechada, mas uma pergunta que talvez mereça ficar com você por mais tempo. O que na sua vida ainda não tem nome, mas já começou a pedir espaço? E se você continuar tratando isso como ruído, quanto tempo ainda vai levar para perceber que era, na verdade, um chamado?